Oi, pessoal, tudo bem? Boa noite, sejam bem-vindos. Vamos aguardar o pessoal entrar. Boa noite, sejam bem-vindos. Olá. Vamos entrando e aguardando o nosso convidado, Dr. Matheus Vídero. Deixa eu ver se... Não. Sem nada aqui. Ui! Fiz alguma besteira aqui nesse... Aqui. Fui mexer. Boa noite, pessoal. Vamos entrando. Sejam bem-vindos à nossa live. Parece que o Dr. Matheus já está entrando. Várias dicas hoje sobre audiências cíveis. Aguardando aqui, ele já pediu a solicitação para entrar. Doutor Matheus, Boa noite. seja bem-vindo. Muito obrigado, doutora Anne Feitosa. Que honra Como tê-lo está, aqui. professor? Honra minha esse convite maravilhoso, irrecusável, né? De uma amiga que já vou tecer alguns comentários sobre. Deixa entrar mais gente aqui para que todos ouçam, tá? Oh, Então, de antemão, queria já agradecer o convite para participar de uma live com você, uma live com certeza vai ser enriquecedora, não só para mim, tá? Enquanto seu colega, amigo há muito tempo, mas também uma para todos os amizade de alunos e mais de seguidores. 15 anos, né? Mais de 15 anos. Mais de Mais de 15 15 anos. anos. Que amizade boa. Amizade boa é essa. Com Amizade da vida certeza. real e da vida profissional. Com Né? certeza. Também tenho Espero que seja vários muito. elogios a tecer a sua pessoa. Vamos lá. Primeira Né? observação que eu queria fazer. Sim. Essa indicação de número de pessoas ao vivo não é real, tá? O Instagram não está mais publicando o número real de ao vivo, por questão de vaidade, né? Então, o Instagram está com essa política agora de não, pode ter aqui 100, 200, 300 pessoas, ele vai mostrar aqui no máximo até 10. Ah, Então, certo. então já é uma política recente do Instagram. As últimas lives que eu tenho feito, eu constatei isso, tá certo? Ah, bom Só para a saber. gente ter uma ideia, Anne. Quem estiver presente aqui, pessoal, dá um sinal positivo, dá um sinal que está aqui presente, ou uma palminha, ou um legalzinho, só para a gente ter uma noção. Seria E aí, interessante mesmo. e aí, doutora Anne Feitosa, me Tudo bom? conte. Eu quero apresentar aqui o Dr. Matheus Vídero. Já falei para vocês que é um grande amigo meu há mais de 15 anos. Já fomos colegas de estágio desde a época nos conhecemos desde a época da faculdade, né? Colegas de estágio, advogamos juntos, colegas aí de profissão. Hoje o doutor Matheus, advogado militante, de balcão mesmo, de todos os dias ir ao Barriga fórum, no balcão, barriga no barriga no balcão, balcão. exatamente. É uma pessoa que faz da advocacia realmente a sua vivência diária e, além disso, para agregar agora, demonstrando todo o seu talento, sendo professor, ministrando aulas, né, nessa carreira tão linda que é a docência, que eu sou muito grata a Deus também por ser professora, e eu acho que todos os dias a gente renova as nossas energias na sala de aula, não é mesmo? Perfeito. Aprende muito, mais do que Verdade. ensina. Verdade, com certeza, é isso mesmo. Então, doutor Pronto. Matheus, eu gostaria de saber algumas coisas. Vamos começar a falar de audiências, que essa é a nossa pauta de hoje, né? E eu acho Sim, que primeiro tem... que eu fazer um registro aqui, Sim. doutora Anne. Você bem, eu estava me lembrando antes da nossa live, o primeiro estágio, gente, que eu tive, fora o escritório próprio da família, né? Que eu já falei aqui em outras lives que
eu venho de uma família de advogados, etc. Então comecei a estagiar no primeiro semestre com meu pai, já no escritório dele. Mas a minha primeira oportunidade de estágio fora do escritório próprio, quem me indicou foi a minha colega e amiga, a doutora Anne. Então, a doutora Anne era estagiária do Grupo Econômico Agropastoril, setor jurídico, e falou comigo na faculdade: Matheus, abriu uma vaga agora para estagiário lá onde eu estou estagiando. Você quer participar? Me dá seu currículo. Lembra? Naquela época era currículo impresso mesmo. Isso. Gente lá imprimia e tal. Aí eu imprimi. Isso foi mais ou menos terceiro ou quarto semestre. A Anne começou a estagiar muito cedo também. E aí eu entreguei para a Anne o currículo. Fiquei na expectativa. Na semana seguinte fui chamado para uma entrevista. Fiz a entrevista, fiz o processo seletivo. E começamos a estagiar juntos. Foi verdade. Então foi uma experiência maravilhosa. Conheci grandes advogados e advogadas, não é, Anne? Lá a gente trabalhou primeiro com a doutora Cristiane, de lá eu já fui para outro escritório, e aí depois conheci o doutor Silveira, lembra? Do José Saraiva. José Saraiva. Doutor José Saraiva, um advogado que só atuava a gente. Até hoje é assim, só atua em Tribunal Superior, STJ e STF. Então, foi muito enriquecedor. Até hoje, eu sou grato a Anne por ter me proporcionado. Imagina, que é isso. Eu é que fiquei muito feliz, porque apesar de nós dois sermos estudantes e estarmos naquela época, no início da faculdade, termos conseguido um estágio, né, que é mais difícil, geralmente as portas se abrem para quem já está quase na metade do curso ou para o final do curso. E além disso... E com indicação. Pois é. E o mais feliz ainda eu fiquei porque não basta abrir as portas. A pessoa tem que mostrar o seu valor. E você mostrou o seu valor. Então, o que me deixa mais gratificada nessa indicação, mais grata, desculpe, nessa indicação, foi que eu pude abrir as portas para que você participasse de uma seleção. E você não só conseguiu passar na seleção, como também conseguiu mostrar o seu valor. Então, para mim, isso que é o mais importante, né? E aí, depois disso, continuamos aí na trajetória, nessa amizade, até hoje, pessoal. Até hoje, parcerias jurídicas. Exato. Eu tiro muitas dúvidas de família e de alguns processos cíveis com o doutor Matheus. Ele sempre está aí, sempre com a maior boa vontade, tirando minhas dúvidas. Eu ligo para ele: doutor Matheus, nesse caso aqui, o que eu posso fazer? Ele rapidinho me dá o beabá, me explica o caminho e eu resolvo a situação. E eu tiro todas as minhas dúvidas, gente, tributárias, com o doutor Anne Feitosa. Então, a melhor advogada tributarista que eu conheço. Qualquer coisa tributária, eu ligo logo para ela. Vamos lá, imagina. Vamos lá. Eu queria saber, o que hoje a nossa live, ela é uma live descontraída, né? A situação de audiência, informal, uma situação de audiência, geralmente muitos advogados vão para a audiência parecendo que estão indo para um ringue, lutar boxe, MMA, brigar com o colega, e esquecem que tem que ir para a audiência para defender a técnica, defender os interesses do seu cliente, e depois a vida continua dentro da conformidade, a amizade, se existir uma amizade fora da audiência, dentro da audiência usa-se a técnica e depois continua-se a amizade. E aí eu vejo muitos advogados requerendo audiência de instrução. Muitas vezes as provas já estão produzidas no processo e ficam requerendo audiência de instrução. O que você acha disso? Você acha necessário para todos os processos haver esse requerimento de audiência de instrução? Não, absolutamente. Você foi cristalina ao dizer, nem sempre há necessidade de audiência de instrução, gente. A audiência de instrução presta-se tão somente para a coleta de provas orais. Se você eventualmente já tem nos autos provas contundentes e suficientes para o juízo daquele magistrado, para convencimento do juízo do magistrado, torna-se inócua, efetivamente, a audiência de instrução. A gente pode, e muitas vezes, a gente tem êxito, requerendo julgamento antecipado da lide, quando se tratar de matéria única e exclusivamente de direito.
Então, em algumas ocasiões, Anny, realmente os advogados forçam uma audiência de instrução sem a necessidade. Às vezes, as provas nos autos são até favoráveis à tese daquele advogado que requer uma instrução, e chegando na instrução, Anny, infelizmente, acontece um revés, e as provas que ele traz para serem produzidas oralmente acabam contradizendo os próprios documentos que ele já tinha a seu favor. Então, você foi brilhante. Nem sempre, pessoal, há necessidade de instruir um processo, nem sempre há necessidade de coleta de prova oral. Então, a primeira observação que eu me trouxe, que eu coaduno do mesmo entendimento. Não havendo necessidade de produção de prova oral, não precisa, gente, requerer audiência de instrução, tá? Então, observem, eu tenho dito o seguinte, Anny, é preciso o advogado, antes de qualquer coisa, conhecer os autos. Antes de conhecer a lei, antes de conhecer o cliente, antes de conhecer o magistrado, antes de conhecer o ex-adverso, é preciso conhecer os autos. E o advogado que conhece os autos, Anny, muitas vezes não vai requerer uma audiência de instrução que não haja necessidade. É verdade. Não é verdade? É verdade. Inclusive porque o objetivo da oitiva das partes é a obtenção da confissão. Então, se os documentos lhe favorecem, não tem por que pedir, por exemplo, o depoimento das partes. Não é? Exatamente. E pode ser contrário, né? A prova que você tenha já. É verdade. E no caso de testemunha também, muitas vezes eu vejo muito advogado levando para as audiências, não só requerendo audiência de instrução indevidamente, que não seria cabível, né, para aquela situação, para aquele processo, para provar algo que já consta provado nos autos por outros meios de prova, mas muitas vezes pedem também a oitiva de testemunhas. E eu vejo também muitos advogados levando as testemunhas e não tem sequer uma conversa prévia para saber o que a testemunha sabe, se a testemunha vai contribuir ou não no processo, né? Perfeito. Em relação à testemunha, na verdade, Anny, uma das provas mais frágeis do nosso processo civil é a prova testemunhal, né? Testemunha, em verdade, não pode mentir em juízo, sob pena de cometer um crime de falso testemunho. Então, muitas vezes, pelo fato de estar no risco de cometer um crime, a testemunha vai para aquele ato completamente nervosa. Primeira observação que eu trago. A testemunha já vai nervosa para aquele ato. Como você disse, alguns advogados nem sequer conversam com elas antes da audiência. Nem sequer conversam. São pegos ali no elemento de surpresa. E uma coisa interessante, eu já passei poucas de boas com testemunhas, né? Vou contar aqui alguns casos. Quero saber. Nós todos queremos, aliás. Vou contar aqui alguns casos, alguns sufocos, né, em relação à testemunha. E vocês vão observar, gente, que a testemunha às vezes surpreende o próprio advogado que trouxe aquela prova. Primeira observação, Anny, que eu trago sobre testemunha. Conheça o rito daquele processo, tá? Primordial você conhecer o rito do processo que você vai atuar. Por quê? Juizado especial tem uma peculiaridade, né? Justiça comum tem outra peculiaridade. Lei de alimentos tem outra peculiaridade. Então, uma vez, vou beber uma água aqui. Uma vez, Anny, eu consegui, com a estratégia processual em audiência, descaracterizar a oitiva de uma testemunha pelo seguinte motivo. No CPC, rege que a testemunha, em um procedimento comum, pode ser até 10 testemunhas. 10 testemunhas é muita gente. 10 testemunhas. Tem alguns advogados que até sabem que ele tem o direito de arrolar 10 testemunhas, mas eles não sabem uma peculiaridade que rege, então, o próprio artigo 357 do CPC, né? Mais precisamente no parágrafo 6º. As testemunhas podem ser, no procedimento comum, no máximo de 10, contudo, olha o pulo do gato, Anny, contudo, apenas 3 testemunhas para cada fato controvertido.
É isso que os colegas não se apegam. Uma vez me ocorreu o seguinte. Conte. Advogado tem a mania de deixar a sua melhor testemunha para o final. Sim. A melhor testemunha para o final. Eu não. Eu ouço primeiro a melhor. Eu também. Porque se o depoimento dele for satisfatório, talvez eu nem ouça a prova. Mas, pois bem, fui na audiência com o colega arrola 4 testemunhas. Eu fiquei calado, até porque não sabia a estratégia de defesa dele. Muito bem. Ele reservou o melhor por último. Ouviu a primeira testemunha. Ouviu a segunda testemunha. Ouviu a terceira testemunha, perguntando todos os passos do processo. Beleza. Quando ele pediu para ouvir a quarta, eu digo, excelência, pela ordem. Sim. Audiência com emoção. Eu gosto de audiência assim, com emoção. Eu digo, excelência, pela ordem. O colega já ouviu 3 testemunhas. Naturalmente, ele chamou a quarta testemunha para questionar sobre fatos diferentes que ele abordou até então. Porque sabe o colega, conforme o artigo 357, não pode arrolar mais de 3 testemunhas para o mesmo fato. E o colega não sabia antes. Não sabia. Nossa. E o juiz, tem razão, doutor, perguntou para ele, doutor, o senhor vai fazer alguma pergunta diferente das que você fez até agora? O colega, não, doutor, eu tenho o direito de enrolar até 10. Aí o juiz disse 10, contudo, o seu colega tem razão. 3 para cada fato. Nossa. Se o senhor for perguntar de novos fatos, tudo bem, eu vou ouvir a sua testemunha. Mas se o senhor for perguntar sobre os mesmos fatos que eu já perguntou, está indeferido, eu tive a testemunha. E aí, Anne, eu consegui com uma estratégia processual. Isso não é má fé, gente. Não é de jeito nenhum, é técnica. É a utilização da técnica. Isso é técnica, isso é conhecer o rito, isso é conhecer a legislação. E, efetivamente, ele perdeu a melhor testemunha. Nossa. Perdeu a melhor testemunha só porque não conhecia, gente, o artigo 357, o seu parágrafo 6. Então, foi interessante essa corrente. Muito interessante. É o que eu costumo falar para os meus alunos, que não basta saber o direito material. O bom advogado tem que saber processo. Processual. Quem sabe processo, estuda ali, rememora o direito material e aí dá certo, né? Mas quem não sabe processo, aí não tem realmente como avançar, como usar essa técnica aí na audiência. Segue o jogo, exatamente. Estão dizendo aqui, ó, segue o jogo, doutor Jonas Ferraz. Segue o jogo. Doutor Jonas, grande doutor Jonas, prazer imensurável a sua presença aqui. Qualquer coisa, você arrume aí que a gente vai te chamar, viu? Para dar uma palhinha com a gente, alguma ocorrência em audiência, não é, dona Anne? Com certeza. Sabe muito, doutor Jonas. Veste o paletó. O que é que acontece? Veste o paletó. O que é que acontece, doutora Anne? Então é importante você conhecer o próprio CPC, gente. Sim. E também legislação especial. Quer ver outro detalhe que eu já vi acontecer em audiência? A audiência de família, mais precisamente, audiência de alimento. A gente, Jonas falou que está pronto. Daqui a pouco a gente vai convidar o doutor Jonas para contar qualquer questão importante de audiência, viu, Jonas? Ótimo. Estamos pegando de surpresa. E advogado, você me autoriza, Anne? Quem sabe faz ao vivo, autorizo sim. Quem sabe faz ao vivo. Advogado tem que ser pego assim, gente, de surpresa. Exatamente. O que acontece? Doutora Anne, o que acontece? Uma vez, o advogado, sem conhecer o rito da lei de alimentos, na lei de alimentos é diferente, só são 3 testemunhas. É igual ao ProJude, é igual ao juizado especial. 3 testemunhas. E o ex-adverso levou 5 testemunhas. Aconteceu a mesma coisa. Eu deixei ele ouvir as que ele queria. Quando chegou na terceira, eu digo, excelência, acabou o limite do testemunho do colega. E aí, Jonas falou que tem uma história massa para contar. Ótimo, maravilha. Eu também estou. Daqui a pouco, então, vamos convidá-lo para fazer parte da nossa live. E aí, doutora Anne, o que aconteceu? O colega ficou sem poder ouvir esse testemunho porque não sabia. Outra questão importante, a contradita. Sim. Gente, contradita de testemunha. Eu vou contar uma situação agora que eu levei a desvantagem. Não vou contar só a vantagem aqui não, viu, Anne? Sim. Vou contar a desvantagem. Porque a advocacia é essa. Advogar não é para os covardes. Exatamente. Então, a gente segue aqui
na força, na luta diária e a gente termina vencendo, mas aos troncos e barrancos, porque não é fácil. Não é fácil. Uma vez, doutora Anne, questão de contradita, né? Só para os colegas entenderem aqui. Contradita de testemunha, isso é feita na hora. É feita na hora. E a prova tem que ser provado na hora. E a prova tem que ser provada na hora. Artigo 457. O que aconteceu uma vez? Agora eu que fiquei na desvantagem. Levei 2 testemunhas apenas, só tinha 2. Minha primeira testemunha foi horrível. Foi horrível, Anny. Às vezes acontece com a gente, foi horrível. Verdade. E aí chegou na outra testemunha. Antes, naturalmente, eu perguntei a ele, olha, perguntei ao meu cliente, essa testemunha que você trouxe, ela pode ser ouvida? É sua amiga íntima? Ele não. Isso já é a segunda testemunha. Ela é sua inimiga? Não. Frequenta a sua casa? Não. Beleza, fiz as perguntas pertinentes. A outra coisa que a gente esquece, viu, Anny? Mandar a testemunha levar documentos. Sim. Às vezes a testemunha esquece. Verdade. Esquece documento de identidade. Já aconteceu pode... com uma testemunha minha, ele morava em Ele era uma pessoa bem hipossuficiente e no dia anterior tinha chovido muito. Ele molhou o documento de identidade dele. Ele foi para a audiência e a identidade estava atrás da geladeira secando. Eu não acreditava nisso. E aí a juíza, foi uma audiência trabalhista, a juíza não queria adiar a audiência. Eu tive que protestar, e aí chamei direitos humanos, falei, né, de toda... Eu sensibilizei bem no meu protesto a juíza. Ampla defesa, contraditório, direitos humanos, que era uma pessoa hipossuficiente, uma pessoa vulnerável, uma pessoa abaixo da situação mediana dos demais, e que tinha chovido muito. Falei da rua onde ele morava, da situação de vida dele, enfim, consegui adiar a audiência, ainda bem, que era um processo muito importante. Uma vez eu tive que avocar todos esses princípios que você trouxe, porque uma testemunha minha foi de sandália. Foi de sandália pro fórum. Não tem jeito, é a realidade deles. Aí eu justifiquei tudo isso, excelência. É o único calçado que a parte tem condições de adquirir, tá? O princípio do acesso à justiça deve preponderar. Então, como deixar de ouvir a testemunha do meu cliente porque ele está de sandália? Isso viola todos os princípios constitucionais, né? Se for possível, até eu tiro o meu sapato e faço minha audiência de meia, mas a testemunha do meu cliente entra com o meu sapato. E aí, Vossa Excelência não vai também me cercear o direito de, enquanto advogado, sustentar aqui a defesa do meu cliente. Foi aí que ela ponderou, né? Perfeito. Deixou que ele entrasse no fórum e tal. Mas, enfim, aí já é outro caso. O linguajar que muitas vezes a gente utiliza e que não se aproxima da parte contrária, né? Que muitas vezes o advogado ele quer se amostrar, quer usar um linguajar rebuscado para mostrar conhecimento, e aí... Mas vamos voltar para o seu caso, e daqui a pouquinho eu falo novamente do linguajar. Depois eu quero saber sobre isso, que é importantíssimo, tá? Senão isso se não se fizer compreendido, não tem processo que dê jeito. Exato. Então, o que aconteceu, Anny? Aí, doutora, eu perguntei para o meu cliente, olha, amiga íntima, inimiga? Não, porque a minha primeira testemunha já foi terrível. Aí tá certo. Aí entra essa minha segunda testemunha, que ele falou que era mera conhecida. Perfeito. Ela senta, entrega o documento de identidade. Esse é o momento da contradita, tá, gente? A parte entrega o documento para ser qualificada, para depor. É aí que o advogado tem que dizer, excelência, pela ordem, vou contraditar essa testemunha pelo seguinte motivo. Lembrando que para a contradita, você pode provar na hora, inclusive apresentar até 3 testemunhas. Tá? O que aconteceu? Ela entrou. Quando ela entra, entrega o documento, o ex-adverso, excelência, eu vou contraditar a testemunha. Aí eu já olhei para o meu cliente. Falei, olha, você me disse que não tinha nada de suspeição, de impedimento. Aí ele, não, absolutamente, doutor, não tem. Tá bom. E aí o juiz perguntou, qual o motivo da contradita, doutor? Ele disse, doutor, conforme aqui nas fotos de redes sociais,
eles são ficantes. Estavam se beijando aqui. Mostrou uma foto deles se beijando, doutora Ana. Se beijando com aquela Realmente, testemunha. não são amigos Eu íntimos, falei nem assim, inimigos, são ficantes. porque aí ele disse, doutor, não sou amigo dela. Eu disse, mas rapaz, doutor, não sou inimigo também. Você me perguntou tudo, eu respondi. E aí, doutora, realmente, Essa foi perdi, demais. perdi a testemunha, obviamente. A primeira tinha sido terrível. Depositei toda a esperança nessa e passou. Foi falha minha, nem tanto, porque eu fiz as É. perguntas pertinentes, né? Mas aconteceu, fiquei na desvantagem. Então, para mostrar que eu também conto desvantagens aqui. E ficou Mas me conte. uma história aí E pra fiquei com a vida. história para contar aqui nessa live. Depois eu vou contar outra, mas aí foi a par. Mas agora eu quero que você conte aquela questão que você estava contando a forma do linguajar Do ideal. linguajar. Pois é, muitas vezes o Sim, advogado ele quer se amostrar, ele quer mostrar conhecimento. Aí, em vez de facilitar a vida das partes, né, na oitiva das partes ou na oitiva das testemunhas, utiliza alguns linguajares que são desapropriados. Teve uma sim. audiência que eu participei que o advogado da parte contrária falava o tempo todo decujos, decujos, decujos. A moça simplesmente levantou da Não cadeira, entendia nada. não entendia, levantou da cadeira, era o suficiente, pegou a pastinha dela e disse, vou embora. A juíza, a senhora está indo para onde? Não, não entendo o que vocês estão falando, eu vou ficar aqui para fazer o quê? Né? E Perfeito. é engraçado que você falou dessa história aí do ficante, e já Sim, aconteceu, eu sempre falo na sala de aula para a minha turma de estágio, que em uma audiência foi perguntado à pessoa, né, para até fazer o compromisso dela, se ela era amiga sim, íntima, era inimiga de alguma das partes ou se tinha algum interesse na causa. Ele disse, não, sim. senhor. No meio da audiência não foi feita a contradita. No meio da audiência perguntaram a ele, o senhor emprestou dinheiro à parte? Emprestei sim. E o senhor trabalha emprestando dinheiro? Não, não, senhor. O senhor emprestou dinheiro para ele por quê? Ah, porque eu sou amigo. E aí ele tá precisando do dinheiro, eu emprestei dinheiro. Então, Aí já essa botou tudo a perder. sacada, né, essa estratégia que a gente tem que ter realmente na audiência e Com antes da certeza. audiência também para saber do cliente qual é a situação daquela testemunha, qual é a relação daquela testemunha com ele, porque senão um processo importante pode ser, podemos perder um processo importante em virtude de uma simples informação que poderia ser dada pela testemunha anteriormente, Verdade. né? Com certeza. Outra estratégia interessante que eu acho para a audiência de instrução. É importante você conhecer o processo todo. Porque, gente, em alguns documentos, você pode pedir exibição durante a audiência e fazer um questionamento sobre a testemunha. Gente, esse testemunha nunca está preparado para isso. Então, você, por exemplo, excelência, eu gostaria que colocasse aqui na tela o documento de ID, tal, tal, tal e tal. E aí, o advogado não estava preparado para isso. O advogado da outra parte. Então, naturalmente, não conversou isso com o cliente. E aí, no momento que é exibido na tela, excelência, eu gostaria de perguntar à testemunha em relação a esse documento. E aí você faz a pergunta. Você só pode fazer isso, doutor Nani, se você conhecer o processo de Verdade, cabo a rabo, de verdade. capa a contracapa. Então, você conhecendo o processo, você, inclusive, está na frente daquela audiência de instrução. Então, é um momento, gente, de vocês irem para a instrução com o processo todo conhecido, né? Sem surpresas. Até porque, alguma situação em audiência, vocês já podem tomar nota para possíveis razões finais ao final, que a gente vai conversar sobre isso, sobre Isso. razões finais também. Então, é interessante, doutora Anne, o advogado conhecer o processo, ou a advogada conhecer o processo. Afinal de contas, aquela instrução vai ser lastreada naquelas informações incontroversas do processo. O que você acha disso? Com certeza, porque. E aí eu volto para aquilo que você falou no início sobre a quantidade de testemunhas para provar cada fato. Se a gente estuda o processo antes, vamos saber, no momento do saneamento do processo,
que o juiz, né, no momento que o juiz saneia o processo e que intima as partes para informar quais provas pretendem produzir e para que deseja a instrução, nesse momento, o advogado relendo o processo, ele vai relembrar o que foi dito no momento do saneamento do processo, né? Tanto no despacho do juiz, como também através da petição atravessada pelo advogado, informando as provas que ele pretendia produzir. Eu quero deixar aqui registrado, doutor Matheus, a entrada, o acesso aqui, doutor Lucas Avena está presente. Doutora Daniela Campos também está presente aqui, entrou mais cedo. Grande colega nossa também. Se quiserem também, Anne, a gente estende o convite para eles participarem. Com certeza. Se tiverem um caso legal aí de audiência para falar aqui na nossa live, eu acho que vai ser interessantíssimo. Lucas, então, milita na Justiça do Trabalho, que rege pelo princípio da oralidade. Então, a audiência de instrução, sobretudo, é muito importante. Registrar aqui Fábio também, nossa amiga radialista que está presente. Muita gente boa, viu, Anne? Muita gente boa aqui para isso. Muitos alunos e muitas alunas aqui. Queria cumprimentar todos os alunos e alunas, não só meus e minhas, mas doutora Anne também. Sim, tá? Entraram vários aqui. Eu reconheci vários vocês. Convida aí os colegas e as colegas. Pois é, como é que eu faço aqui? Como é que eu faço para convidar? Doutor Jonas. Convida agora? Doutor, vamos chamar o doutor Jonas para dar uma palhinha. Uma palhinha, viu, doutor Jonas? Ele tem que sair e entrar de novo. E aí vai aparecer a opção para ele para solicitar. Então pronto. Enquanto ele não entra, Anne, enquanto ele não entra, uma questão importante, né? Para a gente falar também sobre a audiência, afinal de contas, é um momento que o advogado tem. Olha que interessante, hein? A maioria dos atos do advogado, eles não são vistos por ninguém. Não é, Anne? No momento que a gente faz um prazo, aí está dentro do escritório. No momento que a gente faz uma defesa, a gente está concentrado no escritório. No momento que a gente faz uma peça difícil, ninguém vê isso. Cliente não vê, parte não vê, ninguém vê. Então, o advogado, ele trabalha muito nos bastidores. No momento que você vai despachar com o juiz, ninguém está lhe assistindo. No momento que você vai produzir algum processo, um prazo. Então, a audiência, Anne, e a sustentação oral são poucos, raríssimos casos em que existe uma aparição do advogado. E essa aparição pode ser a seu favor. Você pode utilizar para o bem ou para o mal. Então, caprichem muito, gente, na audiência de instrução, que é o momento que o advogado tem de mostrar o seu trabalho. Mostrar que ele conhece. E eu sempre falo para os meus alunos o seguinte: existem profissionais que são melhores escrevendo. Existem outros que são melhores na oratória, que gostam de falar. Eu sou tagarela, então, né? Eu adoro fazer sustentação oral, fazer audiência, mas também gosto de escrever, então para mim é tranquilo. Mas cada um deve respeitar a sua essência. O seu perfil. E aí eu digo sempre para eles o seguinte, que em uma audiência ou em uma sustentação oral é natural sentir nervoso. Então, sentir nervoso, não está conseguindo chamar o juiz de Vossa Excelência, de manter a formalidade do rito, chama de senhor, doutor, né? Mas tem que ter muito cuidado, porque como você mesmo mencionou, a aparição do advogado não é comum. Geralmente fica nos bastidores. Somente em momentos de audiência ou de sustentação oral que o advogado aparece. E nessas oportunidades, apesar do juiz não conhecer muitas vezes o nome do advogado ou não saber do histórico do advogado, ele lembra da fisionomia. Então é importante que o advogado, apesar de qualquer nervosismo que tenha, né, eu falo muito isso para os meus alunos, recém-formado principalmente, se estiver nervoso, tentem manter a calma. E olha aí, falando aqui que já fez um júri simulado e ficou muito nervosa, né? Então, realmente, tem o nervosismo. Então,
tentem manter a calma, esquecendo qualquer palavra, substitua por outra mais fácil. Tenta fazer uma interlocução mais prática, mais fácil, mais objetiva, né? O que eu costumo orientar para meus alunos, principalmente os recém-formados, né, que vão fazer a primeira audiência e tudo mais. Eu costumo falar, gente, para vocês quebrarem o gelo. Como é que a gente vai quebrar o gelo, por exemplo, numa audiência que você vai fazer pela primeira vez, numa instrução? Primeira dica, chegue cedo. Chegue bem cedo no ambiente forense. Porque quando você chega em cima da hora, você não tem, você está numa adrenalina terrível, né? E você não vai ter o tempo de baixar aquela adrenalina. Então, chegue muito tempo antes, 1 hora, 2 horas, até 3 horas antes. E a título de quebra de gelo, passe a assistir algumas audiências antes da sua. Assim você vai saber como é a postura daquele juiz, se ele é incisivo, se ele não é, se ele é brincalhão, se ele é cordial, se ele é duro. Você vai ver os colegas, como eles são, você vai ver o membro do Ministério Público, se o MP é incisivo, se é ranzinza. Você vai ver como é o ambiente, porque cada um é diferente, não é, doutor Nani? Cada ambiente de audiência é diferente. Então, se você faz audiência hoje na segunda vara, amanhã faz na primeira, você vai sentir diferença. Então, chegue cedo para quebrar esse gelo, tá? Outra dica, convoque sua parte, seu testemunho cedo. Sim. Afinal de contas, para o advogado, é normal estar naquela audiência. É o seu dia a dia. Mas para o testemunha, gente, às vezes é a primeira vez, Jane, daquela pessoa no ambiente forense. Às vezes até o ar-condicionado do ambiente traz um distanciamento terrível para aquela testemunha. Verdade. Ele nunca se viu, às vezes, no ambiente daquele. Eu já fiz audiência, Jane, que a pessoa chegou, nunca tinha entrado no fórum. E estava tremendo. Estava tremendo. Não, senta aqui, fica tranquilo. Olha, não vai acontecer nada. Não, doutor, mas eu sei que eu sou preso, se eu mentir. Eu sei que eu vou ser preso. Já aconteceu em uma audiência, a juíza, após obter as informações da testemunha, disse para ela, olha, a senhora tem obrigação legal de falar a verdade, sob pena de cometer o crime de falso testemunho, e a Polícia Federal entrará por esta porta e levará a senhora presa daqui. Aí eu falei, doutora, a senhora está intimidando minha testemunha. Minha testemunha não disse nada. Tudo que era perguntado, minha testemunha dizia, não sei, não sei, não sei. E aí consegui, né, uma vitóriazinha apertada ali no processo, na Justiça do Trabalho, foi bem apertado, de parte dos pedidos que já estavam provados por documentos, mas a prova, o pedido que dependia de matéria probatória testemunhal, em relação a esses pedidos, eu fui sucumbente, né? Porque eu não consegui provar. Outra dica que eu dou, não confie plenamente em seu cliente. Vou contar um caso que aconteceu comigo numa audiência de família. Eu acho que o doutor Jonas que informou aqui que tentou pedir solicitação e não conseguiu. Mais cedo, ele mandou uma mensagem aqui, eu acho que foi isso. Eu não tentei convidar. Clica aqui nele, Anne. Clica aqui no nome dele e vê se não aparece assim, chamar, convidar para essa. Então, eu enviei solicitação. Live. Vamos ver, acabei de enviar uma solicitação aqui. Deixa eu ver se ele recebe essa solicitação. Amigo, muito obrigado pelo convite. Infelizmente não consegui solicitar a participação. Vamos ver. Né? Jonas não é de negar, não. Se ele conseguir, ele entra mesmo. Entra, verdade. Bom, outro caso, enquanto você não consegue o convite de Jonas aí. Uhum. Uma vez, Jane, eu fazia uma audiência de instrução de um divórcio. Por que eu estou contando essa história? Nem tudo que o seu cliente contar vai ser uma verdade absoluta, tá? O advogado ele tem que entender nas entrelinhas se o cliente está falando a verdade, a mentira. Ele sabe que não pode mentir para o advogado e a mentira só vai prejudicá-lo. Mas às vezes ele mente. Uma vez eu estava numa audiência de divórcio e aí o divorciando, né, alegaram que houve uma traição, que ele foi traído e tal, me contou horrores sobre a esposa e me fez fazer aquela ação
imbuído de raiva. E a dica que eu dou, advogado não deve, gente, comprar a briga do cliente emocional. A briga que a gente compra é a briga técnica, tá? Beleza. Eu imbuído com emoção, Anny, fiz uma petição inicial bem ríspida e com raiva pelos horrores que ele contou e tudo mais. Beleza, protocolamos a peça, a audiência de conciliação, ela não compareceu. E só abrindo aqui um parênteses, um adendo ao que você está falando, se o advogado, você estava representando o ex-cônjuge, o varão, o homem da relação. Sim. Então você, na condição de advogado, também assumiu incorporou toda aquela raiva. Já aconteceu comigo a mesma situação. Quando é mulher, eu incorporo toda a raiva daquela mulher. E a gente tem que evitar isso, né? Isso, com a experiência, a gente vai conseguindo preparar mais as coisas. Mas eu tenho pouco tempo de advocacia, em verdade, e aí fui imbuído de raiva. Ok. Começa a instrução, e começa o pregão, e nada do meu cliente chegar. E demorando para o meu cliente chegar, eu ligava para ele, ele não atendia. Quando chega, Anny, aquela pessoa que ele estava com raiva, tanta raiva, e eu também, comprei a briga do cliente. Sim. Quando eles chegam, os dois atrasados, coincidentemente. Tudo bem. Eu não estou acreditando que eu já estou imaginando. Quando vai iniciar a audiência, os dois de cabelo molhado, os dois chegaram juntos, né, no mesmo tempo, e ele, claro, não falou com ela, não a cumprimentou na minha frente, e a gente senta na audiência. Ela do lado dela, com o advogado dela, e meu cliente comigo. E os dois nem se olhavam. E começa a audiência. E aquela briga ferrenha, e eu pergunto para ele, cadê a testemunha? Cadê a testemunha? E ele falava, doutor, não trouxe. E eu, mas rapaz, a testemunha vai ser crucial nesse processo. E eu, com a raiva da mulher, aí eu falei, o que está acontecendo, fulano? Como abriu o jogo aqui comigo, que eu já comecei a perceber. Ele doutor, a verdade é que a gente está dormindo junto já tem um mês, né? E eu imbuído com aquele ódio, Anny. Obviamente, a gente converteu o divórcio, eles desistiam da ação, e o casal saiu de lá sem o divórcio. Por que foi isso, gente? Nem tudo a gente tem que confiar no cliente também. Tem que saber as entrelinhas do que está acontecendo. Que surpresa, certo? Viu? No dia da audiência, aconteceu uma situação dessa, né? E eu estudando o processo, eu acordei de madrugada para estudar esse processo. Como eu falei para vocês, eu gosto de processo para a audiência, conhecendo todo o processo. Então, eu estudava, fazia as anotações, e aí, chegando lá, acontece isso. Eu não podia ter me dito antes, gente? Podia. Não podia ter dito um mês antes. E ter até mesmo te eximido de passar por essa vergonha em mesa de audiência, porque não deixa de ser uma vergonha. O juiz deu tamanha vergonha. O juiz deu risada, MP deu risada, porque tinha interesse de menor também, o MP estava presente. E todo mundo deu risada, e eu, com cara de tacho, com raiva da mulher. E ainda prejudicado com os honorários e em relação à partilha, se eventualmente tivesse. A partilha, sim. Né? Os honorários já tinham sido pagos, o valor da entrada, mas tinha partilha, e efetivamente eu não fiz questão. Né? Então, tem que desconfiar. Que aconteceu em audiência. Né? Deixa eu ver aqui. Que situação inusitada. Outra observação importante que eu vou fazer agora, principalmente para os recém-formados, advogados iniciantes e advogadas iniciantes. Não caiam, gente, em provocações de advogados contrários. É muito comum advogado, em que pese eu jamais faria isso, Anny também, porque eu conheço o profissionalismo.
Mas é muito comum advogados Pelo tentarem contrário, eu desestabilizar. sento, eu converso com o advogado. Isso, Antes da audiência, eu converso com o advogado, eu converso com o juiz, aperto mão. Agora, iniciada a audiência, o que prevalece é a isso, técnica, outra coisa. né? Então, é muito comum advogado experiente querer desestabilizar você, que está começando ali. E aí, se você realmente se sentir desestabilizado, ele ganha aquela audiência de instrução. Porque você não vai saber sequer formular pergunta. Sequer formular pergunta. Então, está nervoso, está nervosa, e naquela audiência de instrução, o advogado começa a se provocar, tente ser neutro e neutra e chamar a atenção do magistrado. Olha, excelência, pela ordem, o colega está sendo antiético e relata o que está acontecendo. Porque, Verdade. gente, infelizmente é normal isso acontecer. Com advogado experiente, isso nem acontece tanto, tá? Nem acontece tanto. Mas para um alguns advogado advogados, recém-formado, que já está eles nervoso, aproveitam. já está Exato, naquela tensão pré-audiência, realmente fica exatamente. prejudicado. Né? Já Exatamente. aconteceu Então, comigo, eu era advogada do ex-marido e a ex-mulher, na mesa de audiência, ela é uma pessoa que estava bem desestruturada, não só na audiência, mas em virtude da separação, e ela começava a ofender, aí começou a me ofender pessoalmente, falava da minha roupa, falava da minha até a maquiagem, a base que eu estava usando, falava de pois é, tudo. Ela tentando. procurou me desestabilizar e eu ali Mas aí você já pensava em era outra coisa. experiente, já Sim, tinha tempo sim. de advocacia. Sim, essa audiência aconteceu Hum, ano passado, ano retrasado, antes da pandemia. Mas assim, ela tentava me desestabilizar, mas não conseguia. Então tem que realmente ter uma estrutura emocional, um sangue frio ali para trabalhar na técnica. exatamente. Agora vamos falar de uma coisa importante em audiência de instrução. Razões finais. Isso. Já Razões estamos finais, caminhando doutora, para o final da nossa audiência, para o final. momento das nossas razões finais. Razões finais. Vamos fazer então as nossas razões finais. Se faltam o quê? Pouco mais de 10 minutos. Então eu fico com medo de não ter tempo de a gente se despedir dos nossos queridos e queridas aqui. Sim. Anne, tenho percebido muita falha de colegas que não sabem utilizar o Instituto das Razões Finais. Não sabem, né? As razões finais também têm diferença em relação ao rito. Por exemplo, não há previsão legal na Lei 9.099, de juizados especiais, para que haja razões finais. Sim. Mas existem juizados diferentes que o juiz daquela localidade adota as razões finais, o juiz de outra Na comarca localidade onde não eu era adota. juíza leiga, adotava. Em todos os nossos Pois é, processos, abria-se a pois é. possibilidade, a faculdade para o advogado apresentar suas razões finais. Por que razões finais? Porque é interessante para o magistrado. Às vezes, ali nas razões finais, tem um resumo daquela lide, e o juiz, às vezes, uma razão final bem feita. Para que serve a razão finais? Vamos lá. Razões finais, gente, é o momento de o advogado ou advogada concatenar suas ideias para direcionar o magistrado para um determinado julgamento, para o entendimento daquela lei. Portanto, você vai observar o que aconteceu naquela audiência, de importante para o seu cliente, que você possa usar a seu favor. Por exemplo, disse excelência a testemunha da parte autora no seu depoimento que... E aí você diz o que a testemunha disse a seu favor. Então é o momento que você, enquanto advogado ou advogada, tem para, em poucas palavras, resumir o que aconteceu. Detalhe, razões finais, via de regra, se a gente tratar do procedimento comum, vão ser orais. Você vai ter o prazo ali de 10 minutos para fazer suas razões finais. Excepcionalmente, os juízes podem te dar um prazo para apresentar memoriais. Tá? Mas a regra, se o juiz quiser antecipar logo, sem querer dar prazo para as partes, você tem que ir preparado e preparada. O juiz pode dizer, não, doutora, razões finais agora, viu? 10 minutos para a parte autora. E aí as razões finais podem ser reiterativas, quando você reitera tudo o que aconteceu lá no seu pedido, ou na sua inicial, na sua contestação, ou podem ser aduzidas. É o momento que você, advogado ou advogada, não só vai trazer ali no final o que foi dito na sua inicial, na sua contestação,
como também ainda vai aduzir algo, vai acrescentar algo. E geralmente a gente acrescenta o que aconteceu depois. Porque senão não faria sentido a razão final. Então por que a razão final? Para você repetir o que já está na inicial. Sim. Porque vai ficar a mesma coisa. Então a razão final, gente, é para você trazer uma peculiaridade. Olha, excelência, houve uma confissão nessa assentada, tá? Confissão essa que a parte ré confessa que realmente causou dano, a parte autora, etc, etc. Então, razão final, gente, se o advogado souber utilizar esse instituto, ele tem uma grande vantagem. Não é, Anne? Exatamente. Eu costumo fazer razões finais. Eu, inclusive, falo nas minhas aulas de estágio supervisionado para os meninos, explico nas audiências simuladas a importância das razões finais, e aí eu sempre digo até um bizu, né? Que fica também para quem aqui está nos acompanhando. Qual é? Geralmente, toma nota. tomem nota. Geralmente, no estudo prévio que eu faço para ir para a audiência, eu vejo quais são os pontos controvertidos que eu ainda não consegui provar no meu processo. Então, aqueles pontos controvertidos, eu já vou para a audiência com eles, ou escritos, ou imprimo em uma folha, sobre os pontos controvertidos, sobre os meus pedidos que ainda não estão provados por documentos. Para você tornar em controvérsia. Isso, em controvérsia. E aí, na audiência, conforme o depoimento das minhas testemunhas e das partes, nas minhas razões finais, eu indico que aqueles pontos controvertidos nos autos foram provados pela testemunha A, pela testemunha B, pelo depoimento, pela confissão do depoimento da parte. Então, eu faço isso. E quando o juiz... doutor Tiago Campos, nosso Delta. Tiago Campos, nosso delegado, presente aqui. E quando o juiz possibilita a apresentação de memoriais, e aí fica outro bizu aqui para quem está nos assistindo, geralmente eu já indico nas minhas alegações finais todas as provas que foram produzidas sobre os pontos controvertidos da lide e sobre aqueles meus pedidos. Isso me facilita no momento da interposição de um recurso. Porque no recurso, como a matéria de direito já foi discutida nos autos. Então, agora só depende da matéria probatória. Então, isso ajuda muito a fundamentar o recurso. Eu tenho uma estratégia parecida com a sua. O que é que eu faço? Toda audiência de instrução minha, eu levo a parte do processo. E nessa parte, geralmente eu estudo o processo um dia antes, para fazer a audiência já com aquelas informações bem frescas, né? Então, se eu tenho audiência de instrução amanhã, audiência complicada, hoje eu tenho que dormir e estudar esse processo. Então, pronto, o que é que eu faço? Eu pego a parte do processo e já vou colocando, parecido com você, o que é que está ainda para ser discutido, né? Então, eu trago ali as perguntas potenciais que eu posso fazer, o que eu quero de confissão, o que eu não quero. Bom, e durante a audiência, eu vou ticando. Eu vou, isso aqui já perguntei, vou dando um ok. E já escrevo. Olha que interessante. Já na instrução, alguém está pedindo para participar? Não. Não. Para mim não aparece. Carol Nego. Eu pensei que fosse Jonas, doutor Jonas. Sim. O que acontece para mim aqui? Eu levo uma folha em branco e já escrevo aqui, durante a instrução, razões finais. Porque eu já vou me preparando para o que vai acontecer nas minhas razões finais. Então, por exemplo, depoimento da primeira testemunha da parte autora foi muito bom. Já coloco aqui a observação e trago o que ela falou de importante. Então, eu disse que estava no dia do acidente a 3 metros de distância do local. Já escrevo aqui. Testemunha do autor disse que estava a 3 metros do local. E aí boto a observação. Quem foi a testemunha que falou. Então, eu já escrevo minhas razões finais, o que eu vou dizer. Não é vergonhoso, gente. Isso é organização. Pelo contrário, o advogado precavido faz isso justamente para que o outro faça pedido de razões finais reiterativas. Exatamente. Enquanto você faz oralmente, ele pede reiterativa. Exatamente. Quando vem o meu momento de fazer, eu cansei de dispensar prazo de razões finais. Eu falo assim, doutor, o prazo para razões finais. Eu digo, não, excelente. Quero fazer agora. Porque primeiro eu vou acumular um prazo. Eu vou acumular um prazo que eu não teria.
A audiência estava acabando ali, para mim, eu já estava livre, esperando a sentença daquele processo. Então, eu vou acumular mais um prazo. Tá? Eu quero evitar acumular novos prazos. Então, eu já falo para o silêncio, não. Se você não me permite, eu quero já apresentar meus razões finais. O que é que eu faço? Então, eu faço, Anny, por escrito aqui, os tópicos do que eu não Maravilha. posso deixar de falar, porque no momento da minha apresentação oral, eu só vou lembrando os tópicos, senão a gente esquece, pode Verdade. passar despercebido, né? E aí, era o que eu Maravilha. tinha para falar também de razões finais. Que A gente aula, tem pouco... viu? Que aula Que aula descontraída. sua. Que aula descontraída. Que bate-papo legal. Muito Adorei. bom. Estou muito feliz, Então, muito grata por ter aceito o meu convite. Eu não tinha dúvidas de que seria assim essa conversa interessante, esse bate-papo descontraído, né? contraído. Então foi muito bom, mas muito bom mesmo tê-lo aqui nessa live, Matheus. Muito obrigada, Obrigado. doutor Matheus, que Obrigado. arrasa aí Primeiro, nas suas audiências, cíveis e de muito família. obrigado. Muito obrigado. Primeira coisa que eu queria era agradecer, né? Pedir para que a minha amiga deixe essa live salva, né? Claro. Publica aí na sua rede social, que eu vou baixar essa live e publicar no meu canal do YouTube. Pedir, Perfeito. gente, para as pessoas... Primeiro, Aproveite e diga para o pessoal que está nos assistindo seu canal do YouTube e seu Instagram para que meu as pessoas Instagram, possam seguir. pronto. Tanto meus seguidores... Primeiro, meus seguidores também sigam a professora Anny Feitosa. É uma professora também de práticas forenses, tá, gente? Tem o mesmo tempo de advocacia que eu. Vamos fazer 13 anos juntos, né, advogando. Então, é Sim. uma pessoa que tem uma experiência muito grande, tem bagagem. Já atuei conjuntamente em vários processos com ela. E ainda atuo, né? Ainda trocamos ainda essas informações bacanas. Por Verdade. favor, gostaria de agradecer a presença de todo mundo, tá? Doutora Lívia, outra amiga advogada, fera, viu, gente? Fera também, presente aqui. Então, eu gostaria de agradecer a presença de todo mundo, pessoal. Um dia, quinta-feira à noite, né? Para você estar até agora assistindo essa live, então, porque alguma coisa a gente falou que agradou você. Então, muito Exatamente. obrigado pela presença. Anny, estou à disposição para eventuais convites novos. Muito Registrar obrigado. aqui também a presença da sua primeira dama, ali que Minha entrou. esposa, linda e maravilhosa, Deise, que Isso, está me dando todo o suporte aqui para fazer essa live, que porque bom. se ela não estivesse aqui na estrutura para poder, para poder segurar nossas crianças, eu não conseguiria fazer essa live. Legal. Então, Sua minha mãe mãe presente aqui também. também. Ok, gente, muito obrigado. Beijo, mãe. Beijo, minha Então, esposa doutor linda. Matheus, muito E obrigada. muito Nosso tempo já obrigado. está acabando. Vou deixar salvo. Pessoal, sigam o doutor Matheus. Estou muito grata com a sua presença, com a sua participação. Ok. Nossa live foi especialíssima. E doutor Jonas Também está convidado para uma próxima live. para a próxima live. Ótimo. Obrigado, Anny. Obrigado, gente. Gabriela, um abraço. Valeu, gente. Obrigado. Até Obrigada, mais. doutor. Tchau, tchau. Valeu, Anny.